Se ainda não és inscrito no canal, faz isso agora, ativa as notificações e deixa já a tua opinião nos comentários, porque aquilo que vais ouvir pode mesmo abalar os alicerces do Sporting Clube de Portugal. O que está prestes a ser revelado não é uma simples história de mercado, não é apenas mais um rumor de balneário, e muito menos uma notícia passageira. Estamos a falar de algo que pode mudar o rumo do clube, pode mexer com o balneário, com a direção e até com o futuro da própria estrutura leonina. O que se está a passar dentro de Alvalade é de tal forma grave, de tal forma inesperado, que alguns garantem que, se tudo se confirmar, nada ficará igual. Fontes internas, que pediram para não ser identificadas por motivos óbvios, revelaram-nos detalhes que até agora estiveram guardados a sete chaves. E é precisamente essa informação, recolhida no silêncio dos corredores de Alvalade, que hoje partilhamos contigo. Não estamos a falar de especulação gratuita. Estamos a falar de indícios concretos, movimentos nos bastidores e sinais de que algo de muito pesado se prepara para explodir no seio do Sporting. Tudo começa com um nome que, nos últimos dias, não sai das bocas de dirigentes, empresários e até jogadores. Giannis Constantelias. Oficialmente, trata-se de uma alternativa a Yermay Hernandez, depois das dificuldades do Sporting em convencer o Deportivo. Mas a verdade que ninguém ousa dizer em público é que Constantelias não é apenas um plano B. Ele é a peça central de uma operação muito maior, uma operação que pode redesenhar a identidade ofensiva do clube e, mais do que isso, abrir uma ferida perigosa na relação entre treinador e direção. Porque, segundo conseguimos apurar, Rui Borges não foi informado de toda a extensão das negociações. Sim, pediu reforços, sim, apontou carências no plantel, mas o nome de Constantelias não fazia parte da lista inicial entregue pelo treinador. A pergunta que se coloca é: quem está realmente a escolher os reforços do Sporting? Será que Rui Borges está a ser contornado naquilo que devia ser a sua decisão mais importante, a construção da equipa à sua medida? E mais, há uma ala dentro da estrutura que vê em Constantelias um investimento de risco, um jogador que pode ser talentoso, mas que chega a Alvalade sem o peso mediático de Yermay, sem a consistência competitiva de outros nomes sondados e, sobretudo, com um preço que pode gerar fricções financeiras. Fala-se de valores que rondam os 30 milhões de euros, mas há quem garanta que, com os bónus escondidos nas negociações, o negócio pode atingir números que o Sporting não pode suportar sem comprometer outras áreas do clube. Mas isto é apenas a superfície. O que mais impressiona é a forma como as negociações estão a ser conduzidas. De acordo com as nossas fontes, houve já encontros secretos entre representantes do Sporting e intermediários gregos fora de Lisboa, longe dos olhares da comunicação social. E nesses encontros discutiram-se não apenas valores, mas também a inclusão de jogadores do atual plantel leonino como moeda de troca. Um desses nomes, curiosamente, é um dos mais acarinhados pela massa adepta, e a sua eventual saída seria vista como uma verdadeira traição por parte da direção. Imagina o impacto. Os adeptos aclamam o jogador em Alvalade, acreditam que ele é intocável, símbolo da garra leonina, mas, em silêncio, ele é oferecido como parte de um pacote para abrir caminho a Constantelias. Se isto se confirmar, estamos a falar de uma jogada que pode incendiar as bancadas e criar uma ruptura irreversível entre Frederico Varandas, a direção e a própria claque. E não é tudo. A pressão sobre a direção é cada vez maior. Do lado de alguns investidores, existe a exigência clara de que o Sporting marque presença de forma sólida na Liga dos Campeões. Os milhões da prova não são apenas uma questão de prestígio, são uma questão de sobrevivência para os cofres leoninos. E aqui entra a jogada arriscada, trazer Constantelias como uma nova estrela, mesmo que isso implique sacrificar equilíbrios internos, pode ser a aposta desesperada para garantir o encaixe europeu. Mas será que vale a pena hipotecar o futuro do balneário e a relação com o treinador por causa de um risco tão elevado? Dentro do próprio plantel, já se ouvem murmúrios. Alguns jogadores mais experientes questionam a política da direção, outros desconfiam que certas decisões não passam pelo treinador, e há até quem diga que existe uma divisão clara, os que acreditam no projeto de Rui Borges e os que seguem cegamente as ordens da administração. Este clima, se não for controlado rapidamente, pode transformar-se numa verdadeira tempestade antes mesmo do arranque dos grandes jogos da época. E há mais um detalhe que ninguém está a comentar, mas que faz toda a diferença. Constantelias é representado por um empresário que tem ligações diretas a outros clubes europeus e que, no passado, esteve envolvido em negócios obscuros que deixaram marcas profundas. Será que o Sporting está a entrar num labirinto perigoso, onde os interesses externos podem pesar mais do que os interesses do clube? Se a história se repetir, o Sporting pode acabar refém de um agente que não olha para o símbolo do leão, mas apenas para os números da sua conta bancária. O mais preocupante é que já existe quem garanta que a decisão está tomada. Que Constantelias será mesmo jogador do Sporting, quer Rui Borges goste, quer não. Que a operação está praticamente fechada, em silêncio, longe das câmaras, e que será anunciada como um triunfo da direção. Mas os bastidores contam outra história, que esta contratação pode abrir uma crise institucional como há muito não se via em Alvalade. Agora, a grande questão é, até que ponto os adeptos estão preparados para isto?
Vão aceitar ver um dos seus ídolos usado como moeda de troca? Vão fechar os olhos a um negócio que pode pôr em causa a estabilidade do treinador? Ou será que esta decisão vai desencadear protestos, contestação e um clima de guerra aberta em Alvalade? O que é certo é que este não é apenas mais um mercado de transferências. É o início de um ciclo que pode definir o futuro do Sporting para os próximos anos. A escolha que se fizer agora terá repercussões no balneário, na relação com os adeptos e até na imagem do clube no panorama europeu. E é precisamente por isso que esta história não pode ser ignorada. Se queres continuar a acompanhar cada detalhe desta investigação, se queres ser o primeiro a saber tudo o que se passa dentro do Sporting, não te esqueças, inscreve-te já no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários. O que está em jogo não é apenas a chegada de Constante Lias. O que está em jogo é o próprio futuro do Sporting Clube de Portugal.